Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas, sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana conosco, Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura. Pedro, vamos falar hoje sobre crescimento econômico. Tivemos um primeiro trimestre com o PIB crescendo 1%, muito agronegócio. Segundo trimestre, um PIB menorzinho, 0,2%, mas já com componente de consumo. A pergunta é, esse crescimento é consistente? Eu acho que é bastante consistente, Luiz. Primeiro, porque a gente veio de um choque espetacular do ponto de vista numérico, nunca visto, né, que jogou o nosso PIB para baixo por 8 trimestres. Nós tivemos uma perda de PIB de 8,5% nesse período. Foi um trimestre atrás do outro caindo e caindo forte. Depois de uma queda tão forte assim, o PIB se acomodou e qualquer movimento que as componentes da demanda façam para cima, já vai implicar num crescimento bastante forte. Então não é absurdo considerar o crescimento atual como consistente. Primeiro, que você falou, tivemos um recorde da safra agrícola, então a gente já está desconsiderando isso. Se a gente considerar um crescimento em torno de 0,2% a 0,5% ao ano, ao trimestre, ao todo ano, isso vai dar uns 2% de crescimento, não é absurdo. Eu acho que isso é consistente e o país vai crescer nessa taxa. Agora, o PIB do segundo trimestre mostrou muito consumo e pouco investimento. Isso não é perigoso para essa sustentabilidade do PIB? Se você pensar no longo prazo, sim. Por quê? O ideal é que a economia cresça puxada pelo investimento, o investimento cria empregos, cria inovações, a economia ela vai sendo oxigenada o tempo todo, né, pelo movimento que as empresas fazem, tanto diversificando novos produtos, inovando, criando novas tecnologias e novos empregos. Agora, no ponto onde a gente estava, né, com um crescimento muito baixo, quem tinha que subir em primeiro lugar, com as empresas com todas essas dúvidas, com o governo com tantas dificuldades para retomar o investimento, é se esperar que o consumo subisse um pouco. O consumo subiu. Ele deve continuar subindo forte mais alguns trimestres e puxando o resto da economia. Isso melhora a arrecadação, devolve ao Estado alguma capacidade de intervir nas políticas públicas, devolve às empresas alguma confiança para elas investirem e criarem novos empregos. Isso devolve capacidade de crédito para os bancos que ficam mais confiantes. Então é importante o crescimento nesse momento puxar o crescimento. É importante o consumo puxar o crescimento agora. Não seria diferente. Então, eu acho que por um ano, por 4 trimestres, é bom ver isso, mas depois ter essa preocupação. O investimento tem que estar na frente. Inclusive o crédito agora deve aumentar, né, com a queda de juros. Eu acho que o crédito vai ficar um pouco reticente ainda. Eu gostaria de ver o crédito para o setor imobiliário voltar. Isso depende muito da taxa de emprego, depende da renda das famílias. Então, eu demoraria aí, eu tenho uma estimativa dele voltar com mais força a partir do segundo trimestre do ano que vem. Do ano que vem, muito bem. Quais são os riscos para a economia? Quer dizer, o que pode dar errado e a gente, de repente, não ter esse crescimento esperado? Normalmente a gente tem um cardápio de coisas que podem dar errado com alguma probabilidade ajustada para a gente discutir aqui. Olha, o maior risco aqui agora é esse aqui. Com o cenário externo tranquilo como está, né? O mundo está crescendo bem e numa taxa muito parecida, um grande país do outro país, um grande emergente de outro emergente, então lá 3,5% ao ano é bom. Taxas de juros muito baixas, sem a perspectiva de mudar. Aqui no Brasil, a gente discutiu, não existe um risco político muito elevado de uma agenda não pró-mercado ganhar o ano que vem. Então, não tem muito que a gente consiga imaginar que possa dar errado, mesmo porque a gente não está falando num carnaval de crescimento, um crescimento moderado. Sim. Então, tem tudo para dar certo. O que pode dar errado, eu não consigo prever, são aqueles choques. O choque ele não tem uma estimativa que a gente pode... Agora, se acontecer uma guerra na Coreia do Norte, assusta. Algum movimento mais brusco da política monetária americana ou do Banco Central? Talvez. Aqui uma mudança inesperada, um candidato não pró-mercado subindo nas pesquisas, um susto, mas é difícil eu te dizer. Perfeito. E por fim, o que você espera do debate econômico no ano que vem? Algo realmente relevante ou vai ficar aquele fla-flu político que não leva a nada? Eu acho que é mais para o fla-flu político. Eu tenho uma percepção bastante cética em relação ao debate político. Ele é muito direcionado, as questões econômicas elas ficam sempre na superfície, não se discutem os grandes trade-offs das políticas públicas. Uma política pública ela tem sempre um impacto distributivo, alguém sempre ganha, alguém sempre perde, e o eleitor não consegue saber exatamente o que ele está ganhando, se ele ganha, se ele está perdendo, e quem está ganhando. Essa discussão, esse lucros e perdas do eleitor não é bem feita, na minha opinião, na discussão econômica, que daria, portanto, o grande debate político e econômico das próximas eleições. Isso vai continuar não sendo feito e, aliás,
é a precondição para os políticos se elegerem. Muito bem, Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o divertido quadro Cara ou Coroa. Um grande abraço e até lá.